Ô, Fabiola, a gente vai continuar dando uma aquecida na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Rola uma pausa agora no meio de semana, por conta de Libertadores e Sul-Americana. Muito justo, vamos combinar. Mas tem gente se preparando apenas para essa rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana, o que também é bom. É bom descansar, é ruim porque não está nas outras competições. Esse foi o papo com o Iago Pikachu agora há pouco, para você que está ligando na TV agora. Jogador do Vasco esteve com a gente. E lá no Vasco, o que acontece é o seguinte, como o jogo é contra o Flamengo no fim de semana, tem aquele reencontro do técnico Zé Ricardo com o rubro-negro carioca. E o mais legal disso tudo, desse reencontro, é que o Zé vai poder ajudar agora a sua equipe, o Vasco, a entender como o Flamengo joga e quem sabe sair com uma vitória. O André Pessoa tem as informações pra gente. Oi, Bárbara, tudo bem? Um abraço para todo mundo ligado no Tá Na Área. O Vasco se reapresentou na manhã desta terça-feira. Os titulares ganharam 2 dias de folga após o empate com o Coritiba na última rodada por 1-1. Não foi aquele resultado que o torcedor esperava, que os jogadores queriam, mas que manteve o bom momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time está a 6 rodadas sem perder, ao 8º colocado com 43 pontos. Foi justamente sobre isso que o lateral Madison, que conversou com a imprensa hoje, falou um pouquinho esse momento do Vasco no Campeonato Brasileiro e o que a equipe ainda busca na competição. Se você pegar 5, 6 rodadas atrás, assim, a nossa briga ali era para a parte de baixo da tabela, né, do Z4. Eu acho que nós não colocamos, né, nessa situação de brigar por algo a mais, mas é jogo a jogo. Creio que esse último jogo contra o Coritiba, infelizmente tivemos um empate aí que ficou com um gosto amargo. O objetivo é se aproximar da zona da Libertadores e a próxima partida, que é só no final de semana, pode ajudar bastante nisso. O Vasco tem um confronto direto contra o Flamengo. O clássico que acontece no sábado, 7 da noite no Maracanã. O Flamengo que está logo à frente do Vasco na classificação, tem 3 pontos a mais, é o 7º colocado. Esse confronto direto enfrenta justamente a equipe que o Zé Ricardo começou o ano, trabalhou por muito tempo lá. O próprio Zé Ricardo disse que ele não vê muita vantagem nesse confronto, ele conhece o Flamengo, mas os jogadores também conhecem o estilo dele. O Madison acha que tem mais benefícios para o Vasco, que isso sim pode ajudar a equipe no jogo de sábado. Logicamente que não vai ser o fator determinante, né? Porque ele conhece o elenco, que a gente vai vencer ou a gente vai perder. Mas que é uma ajuda boa, acho que sim, porque ele deve conhecer, né, quando jogava contra outras equipes, a maneira que as outras equipes jogavam contra o Flamengo, como o time dele se tinha dificuldade. Eu acho que ele vai tentar passar isso pra gente, como incomodar o Flamengo. Eu acho que é isso a questão. E eu espero que ele possa montar uma estratégia boa pra gente, a gente poder assimilar bem durante a semana, pra gente poder fazer um bom jogo e buscar a vitória. O Madison falou um pouquinho desse trabalho do técnico Zé Ricardo, como ele chegou aqui no Vasco, procurou dar uma ênfase maior na parte defensiva, agora está trabalhando um pouco mais a parte ofensiva. O Madison falou também sobre como o Zé Ricardo ajudou a ele, Madison, a melhorar um pouquinho, evoluir. Ele que vem sendo titular, já são 9 jogos seguidos como titular na lateral direita, desbancou o Gilberto, e o Madison falou sobre como o Zé Ricardo ajudou ele nessa evolução na posição aqui no Vasco. O Zé me passou alguns conceitos táticos, né? Eu creio que eu amadureci muito com ele. Há uns jogos atrás, eu acho que eu queria atacar toda hora e acabava atacando sem qualidade, né? Tentar chegar 10 vezes na linha de fundo e não, sei lá, 2 vezes dar em alguma coisa. Ele passou para mim que eu tenho que guardar mais a posição. Vai 4, 5, mas vai com qualidade, né? Vai, chega concentrado, descansado e capricha no cruzamento. Lembrando que para esse jogo de sábado contra o Flamengo, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o zagueiro Breno, que foi expulso no empate com o Coritiba. Paulão deve formar a dupla de zaga com Anderson Martins. O Zé Ricardo tem o retorno do Gilberto, que se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição. A gente lembra que ele até foi utilizado no meio de campo, com o Madison continuando na lateral direita. Ainda falando da meia cancha, o Wagner segue fazendo trabalho à parte, treinos na academia. É dúvida para o jogo do final de semana, assim como o atacante Luiz Fabiano, que segue fazendo tratamento no joelho direito ainda em São Paulo. Ele volta para o Rio essa semana para ser avaliado pelos médicos do Vasco, mas é pouco provável que ele esteja à disposição do Zé Ricardo para esse jogo. E sobre a ausência do Luiz Fabiano e o quanto que ele faz falta para esse time, foi um dos assuntos também que o Madison falou na coletiva. Logicamente que o Luiz Fabiano faz muita falta, né? Pelo atacante que é, pela importância que tem dentro do grupo. Mas eu penso que o André Rios que vem jogando, né, ele vem fazendo um bom papel. Eu acho que não é a característica dele ser aquele pivôzão,
centroavante, né, que brigador ali dentro da área. Ele é um jogador de movimentação, que procura sempre estar buscando os espaços, né. Esse foi o lateral Madison, que vem sendo uma peça importante dessa recuperação no Vasco no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Vasco, 8º colocado, joga só no sábado, clássico contra o Flamengo, 7 da noite no Maracanã. Vale muito a pena acompanhar esse jogo. Lembrando que o Vasco vai poder acompanhar um pouquinho o Flamengo amanhã no Fla-Flu da Sul-Americana. Tá certo, Bárbara? Volto com você aí. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pelas informações. Ainda sem Luiz Fabiano, o Vasco sofre um pouquinho porque os atacantes não agradam muito, não tem marcado gols. Andrés Rios, que é um jogador que joga pelos lados, não tem sido assim o jogador que o Zé Ricardo precisa para essa temporada, um jogador que joga, né, não joga como um centroavante, um homem de referência, e o Zé Ricardo gosta de jogar com o meio de campo povoado e um homem lá na frente. Então ele que joga pelos lados não funciona muito bem. O Thales, apesar de ser esse cara, também não tem atendendo aí as expectativas, não tem ajudado tanto. Tá na hora do Luiz Fabiano voltar e ajudar esse Vasco. Luiz Fabiano, que sofreu um problema no joelho direito, passou por uma artroscopia e está em São Paulo se recuperando. Tentou voltar, não deu certo, agora está passando por um novo processo de recuperação.